medo, com confiança, com esperança, e que Teu Espírito derrame a Tua graça e a Tua luz sobre cada um de nós. Todos nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos acolher a direção do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo, nós nos curvamos diante do Senhor. O Senhor é o inspirador da palavra, e não apenas o inspirador naquela época em que ela foi escrita, mas é aquele que aplica esta palavra para a nossa realidade, para as nossas experiências, para o momento em que estamos vivendo. E é com essa expectativa e esse desejo que nós abrimos juntos as Sagradas Escrituras, nos aproximamos do Senhor, nos assentamos aos Teus pés, dizemos: fala, Senhor, nós estamos prontos para Te ouvir. Nos ajude a desobstruir os canais da nossa percepção espiritual. Ó Deus, os nossos corações carregam sempre muitas barreiras, ideias pré-concebidas a respeito do Senhor, conceitos próprios a respeito da vida, pecados que obstruem a nossa comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, nós nos apresentamos assim como nós somos, com todas essas questões, essas coisas dentro de nós, mas o Senhor conhece a nossa alma e sabe exatamente como agir. Por isso nós simplesmente nos assentamos ao redor do Senhor e desejamos ouvir a Tua voz. Nos permita ter essa experiência, e que a experiência de ouvir a Tua palavra, e não apenas ouvir com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da nossa alma, seja uma experiência transformadora para cada um de nós, que nos faça pessoas novas, pessoas mais capacitadas para viver nesse mundo cheio de dificuldades, mas pessoas que vivem nesse mundo olhando com confiança para o Senhor, não confiando nas nossas forças, mas confiando no Senhor e na Tua presença. É o nosso pedido para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. A passagem que eu trago para a nossa reflexão nessa manhã, irmãos e irmãs, é uma passagem que foi citada no início desse mês, quando nós tivemos aqui no segundo domingo, se me falha a memória, a instalação dos diáconos que foram eleitos. Nós, no início do ano, tivemos a Assembleia que elegeu 2 novos diáconos, e no início desse mês nós tivemos a instalação desses irmãos diáconos, e nessa ocasião eu lembrei essa passagem, que é exatamente a passagem que conta o início do trabalho diaconal. Mas hoje não vou falar sobre diáconos, deixei para falar sobre diáconos no momento apropriado, mas eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6. Eu queria que nós lêssemos os 7 primeiros versículos de Atos 6, que a gente fizesse essa leitura alternada. Atos 6, de 1 a 7. O versículo 7 nós lemos juntos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os outros convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, o próprio da história da mensagem do saco, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e eles, chorando, lhes fizeram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava
Pois bem, essa é uma história que aconteceu há quase 2000 anos atrás, num contexto muito específico da igreja, da primeira igreja cristã, a igreja de Jerusalém. Lá no domingo, no início do mês, eu estava explicando que o que fez com que a igreja tivesse necessidade de escolher os diáconos foi um momento de crise social, crise relacional, um momento de preconceito, um momento em que isso se manifestou na igreja que a gente muitas vezes idealiza como a igreja perfeita, a igreja dos sonhos, a igreja que nós gostaríamos de ser, a igreja daqueles que Jesus chamou. Bem, aqueles que Jesus chamou não eram santos. Eles precisavam de médico. Eles eram pecadores. Onde existem pecadores, existem as imperfeições. Obrigado, Luzinha, pela sua ajuda. Isso mesmo, Silene, interage assim mesmo. Existem as imperfeições, existem os tropeços, existem as marcas da nossa humanidade. Todas as igrejas têm essas questões, menos a igreja presbiteriana do Grajaú. Não, nós somos assim também. Nós temos as nossas lutas, os nossos tropeços, a gente vive as nossas dificuldades. Essa igreja que às vezes a gente olha de uma forma tão idealizada e eu até ousaria dizer irreal, é a igreja onde esse tipo de crise aconteceu. Um momento central, um momento ameaçador, um momento que poderia causar uma grande desagregação. Pois bem, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Eu ontem passei por uma experiência muito interessante, nada excepcional, mas algo que me falou assim, muito claramente. Eu confesso que eu sabia como fazer o início da mensagem, e a experiência de ontem me ajudou a situar, porque foi algo muito marcante, muito claro para mim. Eu ontem, de tarde, um pouco antes do almoço, a Cláudia pediu que eu saísse para comprar algumas coisas do almoço de hoje, para preparar o almoço de hoje. Almoço domingo, você sabe como é que é, né? Para crente, almoço domingo, se foge do macarrão ou do frango da televisão de cachorro, daquele da padaria, né? Tem que ser uma coisa rápida. Então eu fui comprar uma coisa, poucas coisas, num mercado perto de casa. Perto da minha casa tem 2 mercadinhos. E, assim, econômico que sou, fui no primeiro mercado, vi os preços e falei, vou andar mais 100 metros e vou ver a concorrência do outro mercado. Entrei no segundo mercado e fui procurar lasanha. Não a lasanha congelada, mas a lasanha, aquela massa pronta. Não tinha. E quando eu olhei a geladeira do mercado, eu percebi uma coisa muito interessante. Os produtos estavam todos na frente da geladeira. Atrás da geladeira, né? Depois da primeira, segunda fileira, vazia. E aí, como lá em casa a gente não é muito chegado a refrigerante, fui no corredor das bebidas procurar um mate. E não tinha mate. Não tinha mate. E aí, quando eu olhei ao redor, falei assim, a crise chegou mesmo. Esse mercado vai fechar. O outro não fecha porque é rede, né? É Prix. Aí segura mais um tempo. Segura mais, fecha assim, né? Mas segura mais um tempo. Mas o outro não é rede, é um mercado separado. E aí eu, vendo aquele quadro que eu nunca tinha visto nesse mercado, me veio à mente o fato de que realmente nós estamos vivendo um tempo singular. Nós passamos vários anos num período de vacas gordas, né? Quem tem um pouquinho de economia sabe que as commodities durante um bom tempo foram altas, foram valorizadas, mas parece que José não estava aqui no Egito para guardar as coisas nos anos de vacas gordas. E agora entramos no período das vacas magras. Segundo os analistas, as coisas estão apenas começando.
não sou mensageiro de alarme, de pavor para ninguém, até porque não precisa de mensagem, basta a gente ver o Estado sem pagar os pensionistas, né, os aposentados, todo esse quadro em geral de dificuldade, de desemprego. Enfim, a gente está entrando, já está vivendo um período difícil para todos nós. Quando nós vivemos períodos especialmente difíceis na sociedade, nós todos somos colocados em situações que nós não desejávamos e nem esperávamos viver. Quando nós somos colocados em situações que nós não desejávamos nem esperávamos viver, os nossos valores são colocados em xeque, porque nós precisamos começar a nos mover para ganhar a vida, para agir as coisas, a temperatura dos relacionamentos começa a ficar mais intensa, mais complicada, os nervos à flor da pele, a ameaça de desemprego bate na porta, a gente percebe que o mês está ficando mais longo, né? O mês vai ganhando 32, 34, 36 dias, 37, né? O mês vai se alongando. Ou será que é o salário que está comprando menos? Na verdade é a inflação que está carcomendo os salários. E a gente começa a ter que dizer não para os nossos filhos. Se você tinha filé mignon na sua mesa, que já era uma raridade imensa, né? vai ficar cansado de comer frango e ovo, coisas do gênero, e os nervos ficam à flor da pele, as tensões vêm, e a maneira como a gente começa a agir começa a modificar. A gente começa a perceber determinadas mudanças nos comportamentos das pessoas. A gente percebe nos comportamentos das pessoas porque as pessoas é que percebem a mudança no nosso comportamento. Mas todos nós somos afetados. E esse é o momento, esses períodos de dificuldade, de crise, são ocasiões muito minadas. Ocasiões em que os nossos valores são questionados e muitas famílias se desfazem, os negócios acabam, a pobreza entra, as contas ficam difíceis de serem pagas e os relacionamentos se esgarçam. Enfim, isso afeta toda a nossa estrutura. E o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente um momento na vida dos cristãos daquela época em que eles começaram a viver um momento perigoso, também minado, em que os passos que eles precisavam dar para lidar com aquela situação precisavam ser passos muito dirigidos por Deus. O Senhor, para quem não existe imprevisto, para nós existe, para o Senhor não existe, mas o Senhor, para quem não existe imprevisto, Ele se propõe a guiar as nossas vidas, a dirigir as nossas vidas. E a gente olha para a experiência dos nossos irmãos cristãos lá do passado e procura nessas experiências ações divinas, direções divinas, para que a gente assuma posicionamentos que possam fazer frente àquilo que seria a nossa maneira de agir naturalmente. Então, a primeira palavra que eu quero trazer para você, irmão e irmã, é que em tempos que não são tão normais, tempos que são desestruturantes, nós precisamos ter maior atenção à nossa maneira de viver, à nossa maneira de responder à realidade, de reagir à realidade. Falo aqui, irmãos, com vocês, em nome de Jesus, alertando para esse fato. Em períodos de crise, nós nos tornamos mais animalizados. Essa é a verdade. Os nervos da flor da pele, as dificuldades que enfrentamos, diminuem muitas vezes a nossa capacidade de refletir com clareza, e nós muitas vezes agimos por instinto. E lembro a você que os nossos instintos não são os melhores. Por isso nós precisamos voltar para a palavra do Senhor,
que tem orientação para a gente para tempos bons e para tempos ruins. E aqui, nessa experiência, na maneira como a igreja reagiu, um momento extremamente sensível, extremamente difícil, um momento que, curiosamente, sucedeu um período de crescimento. Veja o início do texto. Versículo 6 diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, enfim, era um momento de crescimento. E qual é o grupo cristão, a igreja, que não deseja ver pessoas conhecendo a Cristo? Então foi um momento positivo de crescimento, foi sucedido por um problema que poderia desestruturar as relações, afetar a vida das pessoas, maltratar as famílias. De fato já estava maltratando. As famílias das viúvas, dos helenistas, os que não eram de origem judaica, estavam sendo discriminadas na hora da partilha dos bens. Naquela época havia esse tipo de ação. As pessoas traziam seus bens, colocavam para os apóstolos, e os apóstolos distribuíam para as pessoas que tinham necessidade. Parece que de alguma maneira os apóstolos se distraíram, ou, não fica para nós, irmãos, os apóstolos também é gente pecadora, né? Começaram a privilegiar os seus conterrâneos, porque os apóstolos eram todos judeus. Eram todos judeus. As viúvas helenistas eram de origem não judaica. Então começou a haver esse desequilíbrio. E houve murmuração, divisão, tristeza, inconformismo, que poderia destruir. Irmãos, olhamos aqui, vamos ver como Deus conduziu esse processo na vida da sua igreja, e vamos entender princípios que são importantes para nós colocarmos em prática na nossa experiência, para que diante desse momento de dificuldade, de crise, nós possamos agir e viver como reais seguidores de Jesus Cristo, como gente que conhece o Deus Altíssimo, aquele que é o Rei dos Reis, a quem consagramos tudo o que somos. Em nome de Jesus, irmãos, não vamos mentir quando cantamos uma coisa dessa. Vamos lembrar que o Senhor é Rei nos momentos bons e nas crises. Ele continua no trono. Mas o fato de Ele continuar no trono, cuidando de nós, nos abençoando, isso não afasta os problemas que nós enfrentamos. Assim foi com a igreja. Assim é comigo e com você nesses tempos difíceis. O Senhor está no controle, o Senhor está no trono, mas os problemas continuam chegando na sua vida e na minha vida. Então quero lembrar você, em primeiro lugar, os problemas chegam para cristãos e não cristãos, indistintamente. A grande questão não é se Deus está ou não está presente. A grande questão é se nós olhamos e interagimos com os problemas na perspectiva humana exclusivamente ou na perspectiva divina. Nós aprendemos a valorizar aquilo que realmente tem valor nessa época de crise. Foi o que os apóstolos tiveram a bênção de Deus, de ter essa iluminação do Espírito Santo nas suas mentes pecadoras. Eles disseram: nós não podemos nos desviar do nosso foco para servir as mesas. E certamente eles não estavam fazendo bem nem servir as mesas e nem cuidar da oração e da palavra. Então, o que o Espírito Santo conduz aqui nesse processo de decisão é lembrar que é preciso olhar para a vida com realismo e é preciso fazer as opções que Deus tem para nós. Atenção para isso, irmãos. Crise não é pretexto para deixar de seguir a Cristo. Crise, toda a cabeça quente que a crise traz, toda a intensidade, os nervos à flor da pele, isso não pode, não deve nos fazer esquecer do fato de que você, eu, somos seguidores de Jesus Cristo. Ele tem as fórmulas, as estratégias, as orientações para vivermos
em qualquer circunstância. A grande verdade é que Ele nunca se afasta de nós. Ele nunca se afasta de nós. Em qualquer momento, Ele nunca se afasta de nós. A pergunta é se nós vamos continuar olhando para Ele e tomando as decisões como Ele deseja que a gente tome. Então a primeira lembrança é essa. A bênção, o cuidado de Deus não afasta os problemas e os problemas não afastam Deus de nós. Deus está nesse caldeirão que você e eu estamos vivendo. Deus está presente ao nosso lado, nos cercando, dizendo para você, minha filha, anda aqui comigo. O caminho é estreito, mas é seguro. Anda comigo. Tome as decisões segundo os meus princípios, segundo os meus valores. E essa é a segunda grande lembrança que essa experiência da igreja traz para a gente. É que esses problemas que ameaçam a estrutura da nossa família, a nossa estrutura, a nossa emoção, a nossa saúde, esses problemas ameaçadores, eles não precisam ser problemas destrutivos. Não precisam ser destrutivos. Ameaças, perigos, não são sinônimo de destruição. Mas eles se tornam muito destrutivos quando nós tentamos resolvê-los fora dos princípios divinos. Quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, quando nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, quando o Espírito Santo mostrou para você, quando o Espírito Santo mostrou para mim como nós somos pecadores e distantes de Deus por causa da queda, não só a queda dos nossos primeiros pais, mas a nossa própria estrutura, como nós estamos afastados de Deus, desconectados de Deus, e apontou para nós o fato de que Jesus Cristo veio por nossa causa, por causa dos pecadores, para dar a sua vida para satisfazer a justiça divina, pela sua morte na cruz. E a sua ressurreição é a demonstração mais cabal de que o seu sacrifício foi aceito e que Ele tem poder para nos conduzir, não só até o céu, mas para nos reconectar com Deus e nos dar graça para viver a vida aqui e depois viver com Deus. Quando nós recebemos essa mensagem do Evangelho, nós fomos convidados e aceitamos o convite para andar com Jesus, para dizer para Jesus, o Senhor é o mestre, eu sou o discípulo, o Senhor é o dono, eu sou a serva, o Senhor comanda e eu te sigo. Nós respondemos isso. Se você responder isso com sinceridade, o grande desafio é exatamente tomar as decisões na hora em que as decisões são difíceis de serem tomadas. Porque é muito infantil, irmãs. É muito infantil nós queremos andar com Cristo apenas no tempo bom. É muito infantil e a maioria de nós não atenta para isso. É exatamente para tempos como esse que a nossa caminhada com Cristo é mais necessária. É exatamente para momentos difíceis, momentos de dificuldade, é que a nossa proximidade do Senhor é mais essencial, é mais estratégica. É exatamente para a hora difícil que a nossa sintonia com a palavra de Deus, a nossa submissão aos métodos divinos precisa ser mais intensa. Porque se nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não apenas é o Senhor genericamente, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida para os tempos bons e para a tempestade. E é o Senhor não para me ajudar na tempestade. Percebeu isso? Veja como é de certa maneira incoerente. Nós dizemos assim, Jesus Cristo é o Senhor, Ele vai me ajudar na hora da dificuldade. Peraí, senhores não ajudam escravos.
Já parou para pensar nisso? A nossa mente funciona assim: Jesus é o meu Senhor, então Ele vai me ajudar. Não tenha dúvida, Ele vai ajudar. Não estou dizendo que Ele não vai ajudar, mas eu estou falando como a nossa cabeça funciona. A nossa cabeça deveria funcionar assim: Jesus é o meu Senhor, então na hora mais difícil eu vou olhar para Ele e vou obedecê-lo. É isso que seguir a Jesus significa. É isso que dizer que Jesus é o meu Senhor significa. Eu vou olhar para Ele e vou obedecê-lo, porque eu sei que Ele tem o caminho seguro. Não é o caminho fácil, mas é o caminho seguro. Vou tomar decisões não de acordo com o senso comum, não de acordo com aquilo que a maioria das pessoas pensa ser o melhor. Vou procurar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. A maneira de proceder nesses momentos difíceis é a maneira do Evangelho, é a maneira de Cristo. Vou conhecer o meu Senhor mais de perto, vou ver os valores que eu preciso preservar, valores que na hora da dificuldade a maioria das pessoas abre mão e joga de qualquer jeito, vale tudo na hora da dificuldade. Nessa hora eu me tornarei mais seguidor de Jesus, eu me tornarei mais cristã de verdade, olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, está difícil, como é que o Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer que eu faça? E aí, irmão, irmã, quero dizer uma coisa: é exatamente nessa hora que a qualidade do nosso cristianismo pessoal é testada. Cristianismo pessoal, não estou falando da religião cristã, não estou falando da igreja cristã, não estou falando da igreja presbiteriana, não estou falando da igreja presbiteriana do Grajaú, estou falando do meu cristianismo pessoal, a maneira como eu sigo a Jesus Cristo. É nessa hora que a nossa fé é testada. Como nós procederemos? Mas a grande verdade é que se nós procurarmos resolver os problemas segundo os critérios da sociedade, pode ser que se ganhe de um lado, mas há um patrimônio muito mais importante que se perde, que somos nós mesmos. É a seriedade do nosso compromisso com Jesus. É quem nós realmente nos tornamos. Martin Luther King disse uma frase que li certa vez, já citei aqui algumas vezes, e que me impressionou muito. Ele disse assim: certamente nós não somos ainda aquilo que nós gostaríamos de ser, como cristãos. Nós não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser, mas com toda certeza nós não somos mais aquilo que nós éramos. Na hora da dificuldade, olhar para Cristo e tomar decisões dentro dos critérios de Deus, como Deus deseja, é o que nos dá o passo seguro para continuarmos a andar no caminho de Jesus. A palavra que eu trago para você é uma palavra de encorajamento, porque na medida em que nós andamos com Cristo, o Senhor nos fortalece para podermos ver as bênçãos naquilo que seria dificuldade. O crescimento da igreja, naquela época, acabou se mostrando uma dificuldade. Quando os apóstolos concentraram a atenção, foram sábios, foram divinamente sábios para tomar a decisão de acordo com aquilo que era a sua missão, a sua prioridade, quando eles disseram: não podemos abandonar a palavra e a oração para cuidar das mesas. Escolham, por favor, irmãos e irmãs, 7 homens capacitados, cheios de espírito, de boa reputação, eles vão cuidar disso. Quando eles disseram: nós não podemos desviar o nosso foco, o nosso caminho, eles entenderam que Deus tinha uma prioridade para a vida deles. Quando nós entendemos que Deus tem prioridade para a nossa vida e dizemos assim: Senhor, apesar de tudo que está acontecendo ao meu redor, eu não vou abrir mão daquilo que é essencial, daquilo que o Senhor quer para a minha vida, não vou abrir mão dos valores, vou agir honestamente,
não vou transformar o meu nervo à flor da pele em ignorância na minha família, em grosseria na minha família. Não vou permitir que a maneira como eu trato as outras pessoas seja impulsionada pelas pressões que eu tenho vivido na minha vida. Não vou permitir isso, eu peço tua ajuda, é o meu propósito. Aquilo que era um problema verdadeiro, porque pressões são problemas, carestia é problema, inflação é problema, desemprego é problema, crise social é problema, mas aquilo que é problema acaba sendo visto de uma outra forma. E é assim que o texto termina. Porque aquilo que lá em cima é descrito como problema, não sei se você percebeu esse sentimento no texto. Lá em cima o texto diz, no versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Então o crescimento aqui é visto como problema. No último versículo, ele fala a mesma coisa. Ele diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A perspectiva é outra. Lá em cima esse crescimento é visto como um potencial gerador de problemas. No meio do texto o problema é tratado como Deus quer. E lá embaixo esse mesmo problema é visto de uma outra forma. Então, irmãos, tomar as decisões de acordo com Jesus pode ser que não mude o problema, mas muda a gente, muda a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa maneira de interagir com as questões que todos têm que interagir. Irmão, irmã, a palavra que trago a você não é de alarmismo, como pareceu lá no início, né? A palavra que eu trago para você é de advertência e encorajamento. Advertência para o fato de que você e eu não podemos negociar os princípios do Evangelho que Cristo nos deu e que nós abraçamos de coração. Mas a palavra de encorajamento, porque na medida em que nós nos submetemos a Cristo e dizemos, Senhor, o que quer que aconteça, como a gente canta tantas vezes, né? Tantas vezes, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente isso. Louvar e adorar não é cantar música na igreja. Louvar e adorar não é cantar música gospel, deixar o dia inteiro no rádio na música gospel. Não é. Louvar e adorar é viver como Ele gosta. Louvar e adorar é caminhar ao lado de Jesus. E nós dizemos assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos tirar essa adoração do lado místico e vamos lembrar que adorar a Cristo é obedecer e fazer o que Ele quer. Isso é adorá-lo. Isso é viver para Ele. Então a palavra que quero te trazer de encorajamento, adora o Senhor na prática. E pode ser que a crise dure menos, dure mais. Estamos orando para durar menos, né, gente? Estamos orando para durar menos a crise. Mas se ela se estender, irmãos e irmãs, o Senhor está conosco e os nossos olhos serão mudados. A nossa maneira de ver a vida será mudada. Não tenha dúvida, porque nós vamos perceber o Senhor Jesus conduzindo os nossos passos no meio da tempestade. No meio da tempestade que está com a gente. Deus te abençoe, te fortaleça, te encoraje para uma vida ao lado dele, não importando as circunstâncias. Amém? Graças a Deus esteja sobre nós.